Eu creio que nós estamos aqui nessa noite porque Deus está nos concedendo uma grande oportunidade. Eu quero transmitir a essa igreja, ao pastor Manuel, a todo o ministério dessa casa, um abraço da Igreja Assembleia de Deus lá em Queimados e também na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Valteci de Souza Moisés. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. É o povo que vai morar no céu de glória e vai entrar na cidade pelas portas, para a glória do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Eu quero ler com a igreja a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Versículo 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quantos dizem amém? Amém. Volte um pouquinho no livro de Cantares de Salomão, capítulo 3, onde nós estaremos lendo apenas um versículo de número 1. Que Deus continue abençoando este conjunto lindo. E que nome lindo, não? Alvorada de Sião. 41 anos, eu tenho certeza que de muitas lutas, mas de muitas e maiores vitórias. Deus continue abençoando o Alvorada de Sião. Cantares capítulo 3, verso 1, diz assim: de noite no meu leito, busquei aquele que a minha alma ama, busquei-o e não o achei. Quantos dizem amém? Amém. Podeis assentar, amados. Eu preciso separar alguns momentos nesta noite para glorificar a Deus pela vida do profeta Isaías. Isaías, o profeta messiânico. Nenhum de todos os profetas da antiga aliança profetizou e falou tanto acerca do Messias. Profetizou seu nascimento, seu sofrimento, sua glória futura. Isaías, o profeta escatológico, também profetizou muito acerca do tempo escatológico. Isaías profetizou sobre a glória futura da nação Israel, quando Israel será a cabeça das nações e todas as nações da terra trarão a sua glória para Israel. Israel será restaurado a sua glória. Isaías profetizou este tempo escatológico. Isaías profetizou o milênio e a restauração de todas as coisas, quando o Messias vier para reinar sobre a terra, assim como ele reina nos céus. E nós precisamos glorificar a Deus pela vida de Isaías, porquanto este profeta teve o ministério profético mais longo em todo o Antigo Testamento. 40 anos de ministério profético, pregando e anunciando a palavra do Senhor à nação Israel. Os reis passaram, mas Isaías permaneceu. Este profeta, que exerceu seu ministério profético durante 4 décadas, profetizou durante o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. É o ministério profético mais longo em todo o Antigo Testamento. Eu preciso nesta noite glorificar a Deus pela vida de Isaías, porque foi necessário que acontecesse algo triste na vida de Isaías
para que ele tivesse um encontro com Deus. Este profeta declara o momento da sua conversão, do seu encontro com Deus, da mudança da história da sua vida, declarando no capítulo de número 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchiam o templo. O que é que Isaías está fazendo no templo? A grande verdade, e a bem da verdade, é necessário dizer, que antes da morte do rei Uzias, Isaías não era um homem espiritual, preocupado com questões espirituais. Ele próprio declara, quando vê a majestade da glória divina, ele declara com expressão de temor no seu coração: ai de mim, porque vou perecer, porque eu sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viam o Senhor dos Exércitos. Pastor Jurando de Paula, o que é que um homem de lábios impuros está fazendo no templo? Por que é que um homem de lábios impuros está tendo uma visão da glória de Deus? Isaías está tendo uma visão da glória de Deus, porque no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías foi tomado por uma grande tristeza, porquanto Isaías era membro da tribo mais ilustre em Israel, a tribo de Judá, a tribo dos reis, e o rei Uzias era seu primo, e quando seu primo, o rei Uzias, morre, a tristeza toma conta do seu coração, e ele resolve ir para a igreja, aleluia, e quando ele entra no templo, ele tem uma visão da glória de Deus. Às vezes, e muitas vezes, é necessário acontecer algo triste na vida do ser humano, para que ele se volte para Deus, e se lembre que há um Deus no céu, que reina sobre todas as coisas. E quando o rei Uzias morreu, tomado por tristeza, aquele homem de impuros lábios resolve ir ao templo adorar ao Senhor, e quando ele entra, ele tem uma visão da glória e da majestade do Senhor, e ele declara: eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, as orlas das suas vestes enchiam o templo, os serafins acima do trono, com duas asas voavam, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e os serafins declaravam uns para os outros. Os serafins diziam assim, um para os outros: Kadosh, Kadosh, Kadosh Yavet Savaot, Neligou Aharet Kavod, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu acredito que esta mesma glória está repleta e transbordante aqui nesta noite. E os que acreditam assim, glorifiquem, adorem ao nome do Senhor. E este profeta profetizou a nação Israel durante 4 décadas, 4 anos, um ministério abençoado, apesar de ser um ministério contra o qual se levantaram oposições e resistências, porquanto a nação Israel vivia em grande rebeldia naqueles dias, até que fatalmente foi para o cativeiro em Babilônia. Mas mesmo tendo muitos opositores, Isaías não desistiu de seu ministério. Isaías perseverou e profetizou a palavra que o Senhor colocou nos seus lábios e exerceu o seu ministério até o fim. Não será diferente com a igreja de Deus aqui em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Pregaremos esta palavra de salvação até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz através da igreja. Neste texto tão maravilhoso de Isaías 55, eu quero compartilhar com os irmãos algumas revelações que Deus tem nos dado dentro desta palavra, deste texto tão lindo. Este texto começa com 2 convites, a partir do versículo 1, 2 convites. Quantos convites? 2 convites. O primeiro convite é para os sedentos. O segundo convite é para os que não têm dinheiro. E aí eu já começo a me alegrar e dou glória a Deus. Eu digo: obrigado, Senhor, o Senhor está falando comigo, glória a Deus. O primeiro convite é para os sedentos.
E o convite de Deus, a voz de Deus ecoa na eternidade e na terra através dos lábios do profeta com a seguinte declaração: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, vinde às águas, vinde às águas, vinde às águas, vinde às águas. Isto é uma boa notícia ou não é? Isto é uma notícia para lá de boa, para lá de ótima. Isto é uma notícia maravilhosa. Deus do alto do seu trono, da sua glória, da sua majestade, está olhando para os filhos de Adão aqui na terra, caídos e prostrados na condenação do pecado, e está bradando e declarando: o mundo é um deserto, mas vocês só morrem de sede se quiser. Todos os que têm de sede, vinde às águas, vinde às águas, vinde às águas. Eu, o Senhor, tenho água da vida para todo aquele que quiser. Há um texto de uma beleza, de uma singularidade extraordinária, está registrado no 4º capítulo do Evangelho de João. Jesus se dirige a uma cidade samaritana e o texto diz que é meio-dia. E o texto diz que Jesus está cansado da viagem. E quando declara que Jesus está cansado, o texto está declarando a humanidade do Filho de Deus. Deus, homem, homem, Deus. Cristo, homem, Cristo, Deus. Cansado, assentado junto ao poço de Siquém, na região dos samaritanos. É extraordinário meditar na palavra de Deus sobre as duas naturezas de Cristo que coexistiam em uma só pessoa: o Cristo humano e o Cristo divino, 100% homem e 100% Deus. Deus sem deixar de ser homem, e homem sem deixar de ser Deus. Como homem, ele se cansa e senta no poço. Como Deus, ele diz: quem estiver cansado, vem a mim e achará descanso. Como homem, ele teve sede na cruz. Como Deus, ele declara: quem tem sede, venha a mim e beba. Como homem, ele diz: Pai. Como Deus, ele diz: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Cansado, se assenta à beira do poço, e lá vem a samaritana. E Jesus inicia um diálogo com aquela senhora e diz: dá-me de beber. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus por uma questão racial, social e até religiosa. E quando Jesus lhe dirige a palavra, aquela mulher se assusta e diz: por que é que tu falas comigo? Já percebi que tu és judeu. Está falando comigo por quê? Mais respeito, hein? Tu sabe que os samaritanos não conversam com os judeus? Tu não sabe que judeu não conversa com o samaritano? Por que que tu me pede água? Se você soubesse quem é o que está falando contigo, estás nervosa, agitada assim, é porque tu não me conhece, tu não sabes quem eu sou. Daqui a pouquinho tu vai saber. Mas se tu já soubesses quem é o que fala contigo, não é você, não sou eu que te pediria, você é que me pediria água, e eu te daria água viva. Água viva. Olha para o poço é fundo, ela olha para o poço, 15, 18, 20 metros, ela olha para o poço e diz: o poço é fundo. Olha para Jesus e não vê nas suas mãos nem corda, nem caçamba, e começa a conjecturar: onde é que ele vai tirar essa água? Eu estou vendo que o senhor não tem corda, nem caçamba, este poço aqui é fundo, e o senhor não tem como tirar água desse poço aqui. Como é que tu vais me dar água viva, se o poço é fundo e tu não tens como tirar? Tu és maior que o nosso pai Jacó, porque foi Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, que cavou este poço, e ele mesmo bebeu desta água. Agora, o senhor fica aí dizendo que vai dar água viva, de onde é que tu vai tirar essa água? Tu és maior que o nosso pai Jacó. Jesus olha para a mulher e diz: eu sei que foi Jacó que cavou esse poço, e eu conheço Jacó, gente boa Jacó, homem de Deus. Eu conheço Jacó porque fui eu que lutei com ele lá no Val de Jaboque.
Eu conheço Jacó porque fui eu que apareci para ele lá na escada em Betel. Eu conheço Jacó porque fui eu que quebrei o cativeiro de Jacó e fiz ele prosperar e ser dono de rebanho de ovelhas listradas e malhadas. Eu conheço Jacó, mas tem uma coisa, mulher: quem beber da água deste poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der jamais terá sede, jamais terá sede, jamais terá sede. Levante as suas mãos, por favor, porque eu estou com fé para profetizar aqui nesta noite. Igreja do Cordeiro, Alvorada de Sião, ministros aqui na tribuna, na Assembleia de Deus em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, que venham lutas, que venham ventos, venham vendavais, que venham tempestades, não tema, o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, tua alma jamais terá sede, porque bebeste da água da vida. Quantos podem adorar ao nome dele? Foi Jesus quem disse em João capítulo 7, verso 37: se alguém tem sede, vem a mim e beba, e aquele que vier a mim beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele uma fonte a saltar para a vida eterna. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando em meu ser. Quantos têm essa fonte? Quantos têm essa fonte? Mas qual é o primeiro convite? Todos os que têm sede, vinde às águas. Mas tem um segundo convite. E Deus prossegue dizendo: e vós os que não tendes dinheiro, quem está sem dinheiro aí, dá glória a Deus. Deus está falando contigo. Vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Preste atenção nisto. Eu descubro neste texto que Deus não é capitalista. Procura um crente bonito aí. Para onde você olhar, você vai encontrar um, que todo crente é bonito. Feio é o pecado. Diz para o teu irmão, para a tua irmã assim: Deus não é capitalista. O dinheiro faz parte da existência humana desde o nascimento até a morte. É verdade ou não é? E por quê? Porque o sistema do mundo é capitalista. A gente precisa de dinheiro para nascer, a gente precisa de dinheiro para viver, a gente precisa de dinheiro para se vestir, a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para morrer. Mas eu glorifico a Deus aqui nesta noite, porque Deus está dizendo: eu não sou capitalista. Vocês que estão sem dinheiro não precisam ficar tristes. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Aí eu preciso compartilhar com você algo muito interessante. Este texto parece completamente contraditório. Esta declaração de Deus parece completamente contraditória. Deus, com quem o Senhor está falando? Estou falando com quem não tem dinheiro. E o que é que o Senhor está dizendo para fazer? Eu estou dizendo para vocês comprarem. Deus, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? A gente poderia até questionar Deus se isso fosse possível. Deus, eu não estou entendendo o Senhor. Deus, eu não tenho dinheiro, o Senhor está dizendo para comprar. Deus, aqui na terra a gente só compra se tiver dinheiro. Deus responderia para você assim: pois é, mas no mundo espiritual é diferente. No reino espiritual é diferente. E por causa do que o meu filho fez por vocês no mundo espiritual, o crédito de vocês é ilimitado. Venham e podem comprar à vontade, sem dinheiro, vinho e leite. Como é que pode alguém que não tem dinheiro comprar alguma coisa? Eu preciso explicar aos senhores, às senhoras, a essa linda igreja, por que nós somos o único povo na face da terra que podemos comprar sem dinheiro. O apóstolo Paulo nos declara que havia contra nós um escrito de dívida, uma cédula contrária. Este texto está na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 14. Por causa do pecado, por causa da queda de Adão, por causa da herança que nós tivemos do nosso pai, o pecado original, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que havia no mundo espiritual uma cédula que nos era contrária, um escrito de dívida. E sabe que dívida era essa? Era a dívida do pecado. E sabe o que é pior?
nenhum ato de justiça nosso poderia cobrir essa dívida. Deus só aceitaria o sacrifício de um justo para cobrir e anular essa dívida. E Deus olhou para a terra e começou a procurar, e não viu um justo sequer. E o diabo começou a dar gargalhada lá no inferno. Agora eles estão perdidos, não tem um justo sequer. Dessa eles não vão sair. Aí Deus olhou para a sua direita e viu Jesus. Ah não, você não entendeu, senão você estava dando glória a Deus. Jesus olhou para a sua direita e viu Jesus. E Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. E o diabo que já é doido ficou mais doido ainda. O diabo que já é revoltado ficou mais revoltado ainda. E por causa do que Jesus fez, nós vamos morar no céu de glória. Nós vamos morar no céu de glória. E sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Que quando Cristo foi consumado na cruz, esse escrito de dívida, essa cédula contrária, o texto grego do Novo Testamento diz nota promissória. Era uma nota promissória, um valor que você não poderia pagar. Quando Cristo bradou na cruz, Pai, está consumado, a nota promissória foi rasgada, foi cravada na cruz, e Deus abriu a porta do céu para a sua igreja. Que Deus maravilhoso é esse, você pode adorar a Ele? Então a nota promissória foi rasgada. Imagine se você talvez possa estar endividado com um cartão de crédito, né? As irmãs que gostam muito de usar um cartão de crédito, né? Diz que faz bem, né? Diz que mulher se desestressa gastando, né? Mas depois se estressa de novo na hora de pagar. Mas imagine, é uma boa notícia essa? Você concorda que é uma boa notícia? A nota promissória da nossa dívida foi rasgada e cravada na cruz. Você concorda que é uma notícia maravilhosa? Glorifique o nome do Senhor. Imagine se o Visa, o American Express, o Mastercard vai fazer isso. Não vai fazer isso nunca. Eles vão cobrar juros sobre juros até você não ter mais como pagar. Mas o nosso Deus é maravilhoso, Ele não é capitalista. Ele perdoa a nossa dívida, Ele perdoa a nossa dívida, Ele perdoa a nossa dívida. Mas não é só isto que Deus fez. Além de cancelar a nossa nota promissória, Deus abriu para nós uma linha de crédito no céu. Pastor Jurão, o senhor não está forçando não? Não. Eu estou na Bíblia, sem forçar o texto. Quer saber qual foi a linha de crédito que Deus abriu para você no céu? Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. E tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, recebereis. 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 Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos, por favor. Eu estou sentindo a glória da presença do Rei aqui nesta noite. Estou com fé e autoridade para profetizar sobre a tua vida. Os filhos dos leões padecem fome, mas os santos do Senhor de nada tem falta, de nada tem falta, de nada tem falta. Receba a providência do Senhor sobre a tua vida. Dois convites, mas este texto tem dois convites, mas este texto também tem uma pergunta. A pergunta está no versículo de número 2. Qual é a pergunta que Deus faz no versículo 2? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês gastam o vosso suor naquilo que não pode satisfazer? Deus agora está olhando para o homem que anda longe dos seus caminhos, para o homem que não o reconhece como Senhor da sua vida, para o homem que vive para seu próprio deleite e para a sua própria vontade, e se acha a pessoa mais inteligente do mundo, gastando todo o suor do seu trabalho com coisas que não convêm, com coisas que não edificam, com coisas que não podem satisfazer. E é estranho e chega a ser até engraçado. Nós encontramos pessoas que estão literalmente destruindo a sua vida, destruindo a sua saúde, destruindo o fruto do seu trabalho e pagando para morrer mais rápido. Gastando seu dinheiro com bebida, gastando seu dinheiro com cigarro, gastando seu dinheiro com drogas lícitas e ilícitas,
pagando para morrer mais cedo. E ainda se acham as pessoas mais inteligentes do mundo. E quando você vai falar de Jesus, essa pessoa diz assim: para quê? Eu vou entrar para a igreja? Nada. Para que eu vou ser crente? Para dar dízimo para a igreja, dízimo para pastor? Eu sou uma pessoa inteligente, jamais farei isso. Na verdade, esta pessoa de inteligente não tem nada, porque ele não quer ser crente para ser ofertante, dizimista na igreja. Ele não quer ser crente porque se acha esperto demais para dar 10% de dízimo ao Senhor, mas ele gasta 20% no cigarro, 15% na cachaça, mais 30% na prostituição, e quando morre ainda perde o bem mais precioso, que é a sua alma. Povo inteligente de verdade é esse que vai levantar as mãos agora e vai glorificar o nome do Senhor. É inteligente ou não é? É ou não é? Mestre, nós largamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber, Senhor? Foi Jesus quem disse: nesta vida 100 vezes mais, e ainda recebe a vida eterna. A vida eterna, a vida eterna. Cadê o povo mais que vitorioso? Já chegou? Cadê o povo mais que vencedor? Já chegou? Cadê o povo próspero e abençoado? Já chegou? Cadê o povo que dá glória a Deus e aleluia? Já chegou? É a Bíblia quem diz: quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas Deus acrescentará, Deus acrescentará, Deus acrescentará. Quantos dizem amém? Este texto lindo tem dois convites, tem uma pergunta, mas tem também uma profecia. Versículo 5: Tu, Senhor, chamarás uma nação que não te conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Esta é uma profecia extraordinária nos lábios de Isaías, direcionada ao povo gentio. E aí você pode dar glória a Jesus, porque nós fazemos parte do povo gentio. É lindo esse texto, porque ele começa falando para Israel, mas a partir do verso 5, abre-se no horizonte da profecia uma revelação de Deus ao profeta. Deus revela ao profeta: Isaías, Israel é meu povo eleito, é meu povo escolhido. Mas Isaías, eu não sou Deus apenas de Israel, eu sou Deus de todas as nações. Toda alma é minha, diz o Senhor. E no versículo 5 o profeta declara: uma nação que nunca conheceste correrá para junto de ti, e uma nação que nunca te conheceu, Senhor, estará aos teus pés. Isaías está profetizando a salvação de Deus chegando aos povos gentios. O diabo, nosso adversário, inimigo de Deus, ele não fica assustado no inferno se Deus usar um anjo, porque anjo é um ser espiritual. Ele não se maravilha se Deus usar arcanjo, porque arcanjo é maior que anjo. Ele não está nem aí se Deus usar um querubim, porque querubim já vive lá em cima. Ele não se maravilha se Deus usar um serafim, porque serafim está tão perto de Deus, que a glória da face de Deus já reflete no rosto do serafim. Pastor João de Paula, o que é que deixa o diabo invocado? Eu vou dizer para você: é quando Deus pega uma prostituta, é quando Deus pega um traficante, é quando Deus pega um homicida, é quando Deus pega um pai de santo, uma mãe de terreiro cheia de demônio, liberta, batiza com o Espírito Santo, dá dom espiritual e coloca no círculo de oração. O diabo grita lá no inferno: isso não aguenta. Só quem foi lavado por este sangue, levante as suas mãos, me ajude a adorar a Deus nesta noite. Só quem tem pecado lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Aleluia. O Deus desta igreja, o Deus do Alvorada de Sião, é o Deus de Efésios capítulo 3, versículo 20.
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Esse é o Deus que nós conhecemos, que não faz acepção de pessoa e mostra para o diabo que ele é Deus, salvando um ateu, um homem que não acredita em nada, e de repente você olha o ateu, ele estará dando glória a Deus e aleluia. Esse é o Deus que salva um cético, salva um darwinista, que anda por aí dizendo que o homem veio do macaco. Deus, para mostrar que é Deus, vai lá, liberta, transforma em servo, em vaso de honra e bota na igreja para ele dar glória a Deus. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Quantos creem nisso, digam aleluia. Eu não tenho dúvida, e eu posso declarar aos irmãos nesta noite, com certeza matemática, quantos irmãos na igreja em Jerusalém, porque sempre tem aqueles irmãozinhos mais sanguíneos. Eu creio que alguns até oravam para que Deus salvasse Saulo, mas tinha uns mais sanguíneos que já oravam de outra forma, e parece que eu posso ver alguns irmãos na igreja de Jerusalém orando mais ou menos assim: Deus, olha o Saulo assolando a igreja. Deus, olha o Saulo fechando a igreja, batendo em crente, acabando com o círculo de oração e com o grupo de mocidade. Deus, acaba com este homem antes que ele acabe com a sua igreja. Mas Deus é Deus, mas Deus é soberano, mas Deus é rei, mas Deus é Senhor. E Deus diz: para que eu vou matar o Saulo? Eu vou fazer melhor, eu vou salvar o Saulo, vou dar um banho de água limpa nele. Ele de perseguidor vai ser perseguido e vai pregar o meu evangelho. Procura um crente bonito aí, fala para ele assim: isso é que é Deus, o resto é Baal. Um povo que nunca te conheceu correrá para junto de ti. E aqui estamos nós. Nós não somos israelitas, nós não somos descendentes de Abraão, mas somos Israel de Deus pela fé e fomos alcançados pela salvação, porque na eternidade Deus já havia determinado que a salvação não seria apenas para Israel, senão para todos os confins da terra. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Deixe-me compartilhar com você um texto no profeta Isaías, voltando um pouquinho, capítulo 43, versículo 6, diz assim: trazei os meus filhos de longe, e as minhas filhas desde os confins da terra. Eu vou dizer ao norte: norte, entrega-os. Eu vou dizer ao sul: não os retenha. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra, todos aqueles que são chamados pelo meu nome, e que eu criei e formei para a minha glória, diz o Senhor. Você tem certeza que faz parte deste povo? Então vamos fazer uma coisa bonita aqui para Jesus? Eu vou dizer: trazei meus filhos de longe. Aí só os homens, glória a Deus, amém? Eu vou dizer: trazei minhas filhas desde os confins da terra. Aí o alvorada de Sião e as irmãs, glória a Deus. E eu vou dizer: todos que são chamados pelo meu nome. Aí toda a igreja, ministério, vai dar um glória a Deus para explodir esse santuário. Amém? Amém? Trazei meus filhos de longe, minhas filhas dos confins da terra, todos que são chamados pelo meu nome. Você nunca parou para pensar? Você nunca deixou a ficha cair? Você nunca parou para pensar e parou para entender que você só está aqui na igreja hoje porque antes de você existir, Deus já havia traçado uma história para você? Você nunca parou para pensar nisso, não? Olha para trás, olha quem você era, olha por onde você andava, as coisas em que você acreditava, e talvez não acreditava em nada, e hoje você está aqui bonito, limpinho, cheiroso, dando glória a Deus, aleluia. Você nunca parou para entender que isso é projeto de Deus na sua vida? Tem gente na igreja que fumava, não vai fumar nunca mais. Tem gente na igreja que bebia pitu e praianinha, nunca mais vai beber. Tem gente na igreja que até
até batia tambor lá no terreiro, nunca mais vai bater. Por quê? Porque antes que você existisse, Deus escreveu a tua história. Deus escreveu a tua história. Cadê você? Cadê você? Levante as suas mãos, adore ao nome do Senhor nessa noite. E o diabo olhou e disse: esse aqui é meu. E Deus disse: é teu nada. Toda a alma é minha, diz o Senhor. Em quantas portas você bateu? Tem gente na igreja que já foi na mesa branca, na mesa preta, no preto velho, na velha preta, rodou para lá, bateu aqui, bateu ali, mas hoje você está na igreja dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque você pertence ao Senhor, você é escolhido do Senhor. Este texto tem dois convites, este texto tem uma pergunta, tem uma profecia, mas também tem um mandamento. Versículo 6, e aqui eu encerro. Qual é o mandamento desse texto? Buscai ao Senhor. Mas este texto, acompanhando o mandamento, tem uma advertência. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Esse texto está dizendo duas coisas. Ele está ordenando que é dever de todo homem buscar a Deus. Mas este texto também está declarando: haverá um tempo em que Deus será buscado, mas não será mais encontrado. Você entendeu isso? Entendeu mesmo? Buscai ao Senhor, ok, profeta, mas tem um detalhe: enquanto se pode achar. Haverá um tempo, e isto está predito nas Escrituras com toda clareza. Haverá um tempo em que os homens buscarão a Deus, mas não irão encontrá-lo mais. Há um limite de tempo para o homem receber a salvação. Enquanto a igreja de Deus estiver na terra, a porta da graça está aberta, e Deus receberá todos que se voltarem para Ele. Mas haverá um tempo de ira, em que Deus não será mais Salvador, mas será juiz. E juiz não existe para ter misericórdia de ninguém. O tempo da misericórdia é agora. Como juiz, Deus exercerá justiça. E sabe por que você não está debaixo da ira de Deus? Porque Cristo é a tua justiça. Cristo é a tua justiça. Só existe um meio de escapar da ira de Deus: é estar debaixo da graça dele, por intermédio do sangue do seu Filho. Eu vim aqui nesta noite como profeta para dizer para você que ainda não aceitou este Jesus. Eu vim aqui nesta noite para te dizer: toda religião é boa, mas só Jesus Cristo salva. O profeta Joel, no capítulo 1, versículo 15, diz que este dia, o dia do Senhor, está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 9 de seu livro, declara que o dia do Senhor vem com ira ardente e grande furor para destruir os pecadores da terra. O profeta Malaquias declara: eis que aquele dia vem ardendo como forno para destruir todo soberbo na face da terra. Isaías, no capítulo 2, verso 12 de seu livro, declara que o dia do Senhor será contra todo soberbo, contra todo orgulhoso, contra todo altivo, e só o Senhor será exaltado naquele dia. No livro da Revelação, Apocalipse capítulo 6, verso 16, a palavra de Deus declara que no dia da ira do Senhor, os homens gritarão e dirão: montanhas, montanhas, caiam sobre nós e nos escondam da ira do Todo-Poderoso e daquele que está sentado no trono. Ninguém será exaltado naquele dia, só o Senhor. Mas aqui vai uma boa notícia para você ir para casa glorificando a Deus e voltar amanhã dando glória a Jesus. Quando o dia da ira chegar, a igreja não estará mais aqui, estará na glória. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Levante as suas mãos no terceiro andar e glorifique a Deus se você tem essa esperança. Adore ao nome do Senhor, porque Deus não nos chamou para a ira, Deus nos chamou para sermos cidadãos do céu. Cidadãos do céu.
E quando a igreja for arrebatada, cumprir-se-á o que diz Isaías 26, versículo 20. Que profecia linda. Este texto descreve o momento em que Deus tira a igreja da terra e a esconde num aposento celestial até que o tempo da ira passe. Isaías 26, 20. Vem, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te comigo por um momento, até que passe aí. Oh, você não vai glorificar Deus, não. Você não vai glorificar. Adore ao nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Neste tempo se cumprirá. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Assim como guardaste, ó alvorada de Sião, vai se cumprir nas vossas vidas, mulheres de oração, o que diz Apocalipse 3, verso 10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da aflição que há de vir sobre a terra. Enquanto o mundo estiver gemendo, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Quantos têm essa esperança? Quantos têm essa esperança? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados e subiremos com eles a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Quantos têm essa esperança? Quantos têm essa esperança? Quantos têm essa esperança? Que Deus nos abençoe. Que nós sejamos virgens prudentes e não loucas, porque as loucas se levantaram de madrugada e o noivo já tinha ido embora. De noite, no meu leito, estavam dormindo, sono espiritual. De noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, mas não o encontrei. E as prudentes dizem: se vocês querem azeite, vão comprar. Não podemos vender o nosso. Deixe o perverso o seu caminho perverso. Este texto começa com 2 convites e termina com um convite. Versículo 7. Começa com um convite e termina com um convite. E agora Deus está falando com você que entrou aqui hoje, mas ainda não aceitou esse Jesus como seu Salvador. Ele está falando com você nessa noite. Vinde às águas. Deixe o perverso o seu caminho, o homem ímpio os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Matar é pecado, mas não é o maior pecado. Furtar é pecado, mas não é o maior pecado. Adulterar é pecado, mas não é o maior pecado. Queres saber qual é o maior pecado que tu podes cometer contra Deus? É nascer, viver e morrer sem aceitar a salvação que Deus te dá de graça. Este é o maior pecado que o homem pode cometer. Tem alguém nesta noite que quer ter esse encontro com Jesus? Tem alguém em nosso meio que quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador nesta noite? Talvez você veio aqui convidado por um amigo, um parente, mas Deus te trouxe aqui porque tem algo muito maior para você. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Tem alguém? Alguém que está afastado do caminho do Senhor e deseja voltar? Até o final deste culto, você pode ter esse encontro com o Senhor Jesus. Amém. Está voltando também a seguir o Senhor. Quer ser crente agora? Oh, maravilha! Aleluia, 3 almas. Chega às águas! Deus está